irmãos, eu peço a vocês que, por gentileza, deixem suas Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 31 ao 38. Esse é o texto no qual meditaremos nessa manhã. Se assim for a vontade do nosso Deus, nós concluiremos o 13º capítulo. Nós encontraremos nesse texto o Senhor Jesus fazendo 4 importantes anúncios. Se você está com a tua Bíblia aberta, me acompanhe na leitura. 13, do 31 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Curva sua cabeça por um instante. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante do Senhor, diante do teu povo. Todas as vezes que a tua palavra é aberta diante de nós, o Senhor fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito, que leva essas palavras ao nosso coração, ao nosso intelecto. E uma vez que essa palavra cai em nossa mente, em nosso coração, ela frutifica, trazendo arrependimento, consciência de quem o Senhor é. Nós estamos aqui para aprender através desses 4 anúncios que o Senhor fez nesse texto que está diante de nós. Que saiamos daqui hoje também transformados, com a mente renovada, com o entendimento acurado acerca de um grande e importante mandamento que o Senhor deixou para nós, que está gravado nesse texto. Por favor, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos também, nessa manhã. Amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza? Já faz algum tempo que eu não prego aqui por conta das atividades, mas é um prazer estar aqui novamente, matar um pouco da saudade de estar aqui em cima, olhar vocês dessa perspectiva é muito bom. E eu preciso, por conta dessa ausência, relembrá-los do contexto, do texto que nós estamos estudando. O capítulo 13, ele ocorre na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Eu preciso que você tenha em mente que nós estamos numa noite sombria, numa noite densa, numa treva pesada. O capítulo 13 pode ser dividido em 3 partes. E nessas 3 partes nós vamos encontrar os discípulos de Jesus pisando na bola. São os últimos minutos, as últimas horas de Jesus antes de ser preso, e ele está com os seus discípulos, e os seus discípulos pisam na bola. A primeira parte, nós percebemos que os discípulos pisaram na bola quando eles não lavaram os pés de Jesus e tampouco lavaram os pés uns dos outros. Eles estavam ali buscando uma autoafirmação. Eu sou o melhor dos discípulos. Não, eu sou o melhor. Na verdade, o melhor dos melhores, Jesus Cristo, vai lá, pega uma toalha, um balde e lava os pés dos seus discípulos e dá a eles uma grande lição de humildade. Pisaram na bola. Que mancada. A segunda parte, Jesus anuncia que o Judas Iscariote seria o traidor.
que ele o venderia por 30 moedas de prata mais para frente, naquela mesma noite, Judas, um discípulo de Jesus, que comeu com Jesus, andou com Jesus, realizou milagres em nome de Jesus, o trairia. E agora nós estamos nessa última e terceira parte, onde nós encontramos o anúncio de que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Veja, o capítulo 13 é angustiante. Aparentemente está dando tudo errado. Está dando tudo errado para Jesus. Ele está próximo da sua morte, ele está ali com os seus mais próximos, seus discípulos, e se você estivesse nessa condição, nos últimos minutos de sua vida, ou prestes a morrer, você estaria do lado das pessoas que você ama. E tudo que você iria esperar dessas pessoas era consolo, era conforto. Mas ao contrário disso, eles pisaram na bola. Não lavaram os pés de Jesus, não se importaram com o momento. Entraram com os pés todos sujos. Um vendeu Jesus e o outro vai negar Jesus 3 vezes. Vai negar Jesus 3 vezes. Nesse texto que nós meditaremos nesta manhã, nós vamos encontrar o nosso Senhor fazendo, então, 4 importantes anúncios. Então, você que gosta de anotar, eu estimulo ou incentivo você a realmente anotar, trazer seu caderno, para que você não confie na sua cabeça. Vamos ver quais são, então, os 4 anúncios presentes no nosso texto. O primeiro anúncio está aí nos versículos 31 a 32. Jesus anuncia que chegou a hora de ser glorificado. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Jesus então está anunciando aqui que a sua hora chegou, a hora de ser glorificado. Na verdade, meus irmãos, essa não é a primeira vez que Jesus anuncia que a sua hora chegou. Se você correr os teus olhos lá para o capítulo 12, ainda dentro desse capítulo, no versículo 23, Jesus disse assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e em seguida Jesus prediz a sua morte. Jesus prediz que a sua glorificação ocorrerá na sua morte. Ele então está aqui nesse texto, mais uma vez lembrando os discípulos, e a nós também, que a sua hora, a hora de ser glorificado, chegou. Ele vai receber a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Meus irmãos, se nós desconhecêssemos esse texto, se não tivéssemos o contexto dessa passagem e se tivéssemos apenas esse texto, o que nós imaginaríamos? Veja o que o texto diz. Judas saiu e Jesus disse: agora chegou a hora de eu ser glorificado. Chegou a hora da glória. O que nós imaginaríamos? Que Judas saiu para preparar o cenário para a chegada do rei. A cavalaria real. Que Judas estaria saindo para preparar o ambiente para que o rei andasse pelas ruas, onde seria aclamado o rei, com uma entrada gloriosa. Afinal, chegou a hora do rei ser glorificado. Chegou a hora alta, chegou o ápice da glória do rei. Vamos lá, Judas, prepare o cenário para todos nós. Porque Judas saiu. Mas como nós bem sabemos, Judas saiu após Jesus dizer a ele: o que você tem para fazer, faz depressa. E Judas não foi preparar um caminho ou estender um tapete vermelho para o rei. Ele foi preparar a morte do rei. Ele foi preparar o caminho para o Calvário, porque é através de Judas que os soldados do templo encontram Jesus, identificam Jesus quando ele dá um beijo em Jesus. Então, como nós sabemos, Judas sai para entregar Jesus e ele vai ser morto numa cruz. Talvez a sua mente bugou, porque nós estamos falando de uma glória. A glória de Jesus chegou e eu acabei de dizer que Jesus vai ser morto, que ele vai ser crucificado. Onde está a glória nisso, pastor? Como alguém que vai morrer numa cruz, que vai ser preso? Onde nós podemos ver a glória nisso? Está dando tudo errado para Jesus.
Humanamente falando, é um fracasso. Nem seus discípulos conseguiram consolá-lo ou confortá-lo. Nem seus discípulos. Eu preciso que você entenda também que o padrão da glória divina é totalmente diferente do padrão de glória humana. Para nós, humanamente falando, um rei glorioso é aquele que cavalga no seu cavalo branco. É aquele poderoso que tem os seus súditos à sua disposição. Onde ele passa, os seus súditos se dobram diante dele. Essa é a imagem de um rei glorioso que nós temos. Mas o padrão de glória ou de rei glorioso é totalmente diferente. O rei glorioso, na palavra de Deus, é aquele que é humilhado numa cruz. É aquele que é pendurado. É aquele que morre numa cruz. Aqui está a glória do nosso rei. E ali está a nossa glória também. Isso parece estranho. É verdade. Mas foi na cruz que o nosso rei foi glorificado. Por isso, os teólogos chamam a cruz de a cruz gloriosa. Nós encontramos glória naquela cruz. Por que ela é gloriosa? Ela é gloriosa tão somente porque o Filho de Deus foi glorificado pelo Pai ali. Porque o Filho glorificou o Pai ali. E o Pai glorificou o Filho ali naquela cruz. Ela é gloriosa porque é ali que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Ela é gloriosa porque foi ali que os nossos pecados, todos eles, foram perdoados. Se esse conceito de glória parece estranho para você hoje, no presente século, imagine como era estranho para um romano, por exemplo. Nós sabemos que a cruz, para o Império Romano, era um instrumento de tortura, de execução. Quem morria na cruz, irmãos? Gente da pior estirpe. Assassinos, adúlteros, pessoas que se voltavam contra o Império Romano, corintianos. Só morria na cruz gente da pior estirpe. A cruz era destinada a bandidos. E agora imagine você falando para um romano: aquele que morreu na cruz é o meu rei. É o rei glorioso. Ele, como assim? Seu rei é esse que morreu no meio de dois bandidos? Estranho. Agora imagine para um judeu. Imagine você falando para um judeu: aquele que morreu na cruz é o meu Senhor. Na antiga aliança, havia um texto que dizia que maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. E Paulo replica isso em Gálatas 3,13. Quando ele diz assim: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Esse é o seu Deus? Esse é o seu Senhor? Sabe o que ele é para mim, diria um judeu? Ele é maldito. Ele é maldito. Por isso que a cruz de Cristo, ela é escandalosa. Ela é um escândalo. As pessoas escarneceriam do seu Deus, do seu rei naqueles dias. Mas, meus irmãos, eu preciso que você também saiba que a cruz em si não tem valor nenhum. Ela tem um valor simbólico. Se você pegar nas suas mãos aqui uma nota de 10 mil ienes, uma nota de 1.000, o que você tem em suas mãos? Apenas papel. 2 papéis. Mas por que um papel vale mais do que o outro? Por conta do valor simbólico que está por detrás de cada nota. A cruz também é assim para nós. Não existe um poder místico na cruz. Nós não andamos com um crucifixo porque acreditamos que dá para espantar alguns espíritos malignos. Não há nenhum poder místico. Mas existe algo simbólico por detrás da cruz. E nessa cruz, no significado simbólico dessa cruz, é que nós nos gloriamos. Por isso Paulo, em Gálatas 6,14, diz isso, exatamente isso. Mas longe de mim gloriar-me. A minha glória não está em mim, diz Paulo, mas ela está na cruz. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja, Paulo diz que a glória dele não está nele, mas está na cruz. Está no que a cruz significa. Os céticos acreditam que os cristãos inventaram um significado novo para a tragédia da morte de Jesus. Afinal, ele morreu como um bandido ou como um maldito. Então, os discípulos de Jesus deram um ressignificado. Porque na mente deles, Jesus fracassou. Jesus tentou uma rebelião com os seus discípulos, mas foi abafado pelo Império Romano.
Assim que os céticos pensam. Mas eles estão evidentemente equivocados. Porque nós sabemos que a cruz de Cristo fazia parte do plano eterno de Deus. Porque lá em Apocalipse 13, versículo 8, Jesus é descrito como um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Nós sabemos disso. Os teólogos dizem que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz antecede a criação. O propósito do rei de vir a essa terra, do nosso rei, era realmente ir para a cruz. Fazia parte do propósito dele, do propósito do Pai. E Jesus também, em várias ocasiões, dentro do Evangelho de João e dentro dos outros evangelhos também, pré-anunciou a sua morte, porque ele estava ciente do que ia acontecer com ele. Inclusive, ele vai fazer isso no versículo seguinte. Nessa noite, ele vai anunciar mais uma vez a sua morte. E assim nós entramos no segundo anúncio. Jesus anuncia a sua morte. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Mais um pouco. É a noite em que Jesus foi traído. Vocês vão procurar por mim. E como eu disse aos judeus, ele disse isso nos textos anteriores, eu digo a vocês também, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está anunciando, evidentemente, a sua morte, porque para onde Jesus estava indo agora? Para o Calvário, para a cruz, a morte. E é impossível falar da morte de Jesus sem falar da cruz. É impossível falar de cristianismo sem falar da cruz. E a cruz aparece aqui, mais uma vez, de forma oculta. Porque ele está anunciando a sua morte. E você sabe que Jesus morreu numa cruz. Sendo assim, eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre a glória da cruz. Por que a cruz é gloriosa? Por que a cruz ela é importante para nós? Por quê? Em primeiro lugar, porque nela as nossas dívidas foram pagas. Foi naquela cruz que Jesus pagou as nossas dívidas. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus Cristo removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Veja o que Jesus fez na cruz. Na cruz, ele rasgou praticamente aquele papel que constava as nossas dívidas. Na cruz. Por isso a cruz é importante para nós. Porque foi lá que as nossas dívidas eternas foram pagas. Em segundo lugar, a cruz é importante porque nela o nosso Senhor triunfou. Acabamos de ver que para os judeus Jesus foi um fracasso, para os judeus ele foi uma maldição, para os romanos um fracasso. Morreu como um bandido. Mas quando nós olhamos para o versículo seguinte de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. E o que ele fez? Triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou. Na cruz, Jesus venceu. Na cruz, nós vimos, ou os discípulos viram, e nós vemos hoje, a glória do Rei. Porque ali está o nosso triunfo. Porque lá está o triunfo do nosso Senhor. Algumas pessoas pensam que o triunfo de Cristo só ocorreu no terceiro dia após a ressurreição. Mas não é isso que a Bíblia diz. O triunfo ocorreu na cruz. Se você acredita que Jesus perdeu na cruz, que ele fracassou na cruz, e que ele só venceu depois, pare de ouvir diante do trono. Vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz. Por que a cruz é importante para nós? Porque nela Jesus se fez maldito em nosso lugar. Eu e você estávamos debaixo de maldição. E se você ainda não crê em Cristo Jesus, hoje você está debaixo de maldição. Você nasceu debaixo de maldição. E se você não se arrepender, você vai receber a ira eterna sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, pendurado no madeiro, se fez maldito no meu e no seu lugar, porque nós éramos malditos. Ou se você ainda não crê em Cristo Jesus, você é maldito.
Por que a cruz é importante? Porque na cruz nós recebemos a redenção. Na cruz Jesus pagou um alto preço para nos comprar. Essa é a ideia de redenção. Paulo, lá em Atos capítulo 20, no versículo 28, ele se encontra com os presbíteros de Éfeso para se despedir deles. Uma reunião de pastores, e ele diz assim àqueles pastores: cuidai, pois, de vós mesmos. Tome cuidado com a vida de vocês. E também tome cuidado com o rebanho sobre o qual o Senhor colocou sobre vocês, sobre a responsabilidade de vocês. Vocês foram constituídos bispos. Então vocês precisam apacentar a igreja de Deus. E aí ele conclui dizendo assim: vocês precisam apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Por que a cruz é importante? Porque naquela cruz escorreu gotas de sangue. E são essas gotas de sangue que trouxeram justificação para nós. Que traz justificação para você hoje, se você se arrepender dos seus pecados. Em quinto lugar, por que a cruz é importante? Porque na cruz eu e você fomos perdoados. Nós éramos transgressores, inimigos de Deus, mas foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Você conhece essa canção? Foi ali, na cruz, pela fé, que os meus olhos se abriu. E agora, eu e você podemos nos alegrar nessa luz que irradiou dessa cruz. Em sexto lugar, por que a cruz é importante? Porque nela Deus revela o seu amor por nós. João 3,16 é um texto clássico, você conhece muito bem, você já decorou, com certeza. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Ele tanto amou o mundo. Romanos 5,8 também, nós encontramos uma demonstração de amor ali. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele prova o seu amor. Na cruz, nós percebemos o tamanho do amor do nosso Redentor. Se você voltar para o primeiro versículo do capítulo 13, esse capítulo que nós vamos encerrar hoje, você vai perceber que a tônica desse capítulo é o amor. Veja o comentário que João faz logo no versículo 1, para depois descrever o que aconteceu naquela noite sombria. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja a tônica desse capítulo. Ele amou Pedro, que o trairá. Ele amou os discípulos, mesmo pela falta de humildade que eles tiveram ali, de não lavar os pés uns dos outros. Ele amou-os até o fim, indo para a cruz. Nesse momento, meus irmãos, é muito importante que você e eu guardemos essa informação em nossa mente. Jesus amou até o fim. Por quê? Porque essa informação, ela vai continuar no ponto seguinte. Jesus nos dará um novo mandamento, e esse novo mandamento está relacionado ao amor. A tônica do capítulo 13, por mais sombrio que sejam as histórias, é o amor. É o amor. No próximo ponto, Jesus vai anunciar aos seus discípulos e a nós o novo mandamento. Jesus disse assim: o novo mandamento lhes dou. E aí nós paramos para ouvir. Afinal é novo, nós queremos saber algo novo, uma notícia nova. O que tem de novo aqui? E aí nós lemos: amem-se uns aos outros. E aí você coça a sua cabeça, você se lembra que em Levíticos 19:18, esse mandamento já existe. E não é novo, é muito antigo. Na época da lei, na época de Moisés. Mas Jesus disse que é novo. E agora? O que diz Levítico 19:18? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Ué, esse mandamento já existe. Mas o que nós temos de novo? O que é novo aqui é o padrão. Quando Moisés escreveu lá em Levíticos, não havia Jesus Cristo adentrado a esse mundo e demonstrado o tamanho do seu amor naquela cruz. Era notório que Deus é amor na antiga aliança. Os judeus aprenderam isso. Afinal, Deus amou Israel.
Deus tirou Israel da escravidão. É evidente que Deus amou aquele povo. Mas agora, na nova aliança, nós temos um padrão. Jesus Cristo. Por isso ele disse assim: como eu os amei, da mesma forma como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Temos um padrão, um parâmetro agora, Jesus Cristo. Então, como eu tenho que amar vocês? Como vocês têm que me amar? Da mesma forma que Jesus amou vocês. Eu tenho que amar vocês da mesma forma que Jesus me amou. Esse é o parâmetro, esse é o padrão. Nós encontramos também nesse texto um forte testemunho. Jesus diz assim: com isso, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Porque qual é a marca de Jesus? Qual é a etiqueta de Jesus? Não é o amor? Para ele amar aqueles 12 discípulos ali, daquela forma, tem que ter muito amor. Para Jesus amar um Pedro, tem que ter muito amor. Para Jesus amar um Glauber, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Deus prova seu amor, nós acabamos de ver. Sendo assim, os verdadeiros discípulos são aqueles que conseguem imitar o amor de Jesus Cristo em todas as esferas da sua vida. Em todas as esferas da sua vida. Quando nós estudamos Efésios, talvez você não se lembre, porque faz muito tempo, mas lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, tem um versículo que, naquele tempo em que eu fiz a exposição, ficou grudado em minha mente. Eu espero que fique na sua também a partir de hoje. O que Paulo disse? Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus? Como eu vou imitar Deus? Como assim, Paulo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu imito o amor de Deus? O que eu tenho que fazer na prática? Diz aí, Paulo. E ele disse: andai em amor. Andai em amor. Quando eu ando em amor, eu estou imitando a Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. E ao imitar Jesus, estou imitando Deus. E Paulo completa: como também Cristo nos amou. Ele nos amou. O que mais que Cristo fez? E se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, eu imito a Deus quando eu amo o próximo, quando eu imito o amor de Cristo. Aí você continua lendo o capítulo 5 de Efésios, você vai perceber que a tônica das exortações que Paulo dá ali, tem como base o amor. Veja só, Paulo está falando ali sobre a família. Ele fala para as mulheres, porque elas amam a Deus, elas amam seus maridos, elas devem ser submissas a eles, por causa do amor. Elas imitam a Cristo nisso. Depois, quando Paulo fala para os maridos, ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou. Percebe que a tônica é o amor? Tá, Paulo, eu tenho que imitar a Deus. Mas como eu faço isso no dia a dia? Tá bom, esposa. Seja submissa ao seu marido. Faça isso em amor. Marido, como é que eu faço para imitar a Deus? Simples, imite Jesus. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí você entra no capítulo 6, Paulo vai tratar dos filhos. Porque filhos que amam seus pais, tem um monte de filho aqui, né? Todo mundo é filho aqui, né? Tem ninguém sem pai, sem mãe, que ninguém veio de chocadeira, né? Então nós temos que amar nossos pais, honrando-os através da obediência. Viu? Adolescentes, prestem atenção. Se vocês amam a Deus, vocês obedecerão aos seus pais. Jesus, certa feita, disse que aquele que tem os mandamentos e guarda e obedece, esse é que ama Jesus. Então, se você ama seu pai e não obedece, você está dizendo claramente para Deus que você não ama seu pai. E está violando o mandamento, o quinto mandamento. Veja que a tônica é o amor. Os pais, por amar os filhos, criarão os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebe a tônica de Paulo? Eu imito a Deus como? Na vida comum. Depois ele vai falar dos escravos e assim por diante, meu tempo não permite. O padrão de amor deve também ser presente na nossa vida aqui em comunidade. Onde é que nós demonstramos o amor?
sobretudo nessa vida, na vida em comunidade, onde vários porcos espinhos estão unidos e um espeta o outro de vez em quando, ou sempre, né? Paulo disse assim, lá em Efésios 4, do 1 ao 3, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho uma notícia para dar a vocês. Vocês precisam me suportar. Porque eu sou insuportável. E eu tenho certeza que você também é insuportável. E eu preciso suportar você. Nós somos pecadores e o pecado nos torna insuportáveis, arrogantes, mesquinhos, orgulhosos. Pedro vai pisar na bola daqui a pouco. Mas você já pisou na bola várias vezes também com o Senhor. Eu já pisei várias vezes com o Senhor. E já pisei várias vezes na bola com vocês também. Nutrindo sentimentos que eu não deveria nutrir por vocês. Guardando rancor que eu não deveria. E você fez a mesma coisa, eu tenho certeza absoluta. Porque você não é um anjo. Você não é um anjo. Então você e eu precisamos suportar uns aos outros em amor. É assim que nós imitamos a Cristo. Quer saber de que forma nós precisamos amar os nossos irmãos? De forma prática? Tenho certeza que João 3,16 você já decorou. Mas agora decore 1 João 3,16. Só acrescentar o primeiro aí e decorar o resto. Nisto conhecemos o amor, diz aqui o apóstolo João. Como é que nós conhecemos o amor? Nós conhecemos o amor através de Jesus. Então ele diz assim, que Cristo deu sua vida por nós. Isso é amor. É a maior demonstração de amor. E aí ele completa dizendo que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja como é profundo o mandamento. Até que ponto eu devo amar vocês? O mandamento é que eu devo amar vocês a ponto de dar a minha vida por vocês. Porque foi isso que Cristo fez. Irmãos, no ponto 2 do nosso pacto de membresia, você que é membro dessa igreja, olha o que você prometeu. Você prometeu que caminharemos juntos em amor fraternal. Amor fraternal, cuidando uns dos outros, cuidado, e admoestando-os com súplicas uns aos outros, conforme exige a ocasião. Como membros dessa igreja, você que se comprometeu a amar, porque Jesus Cristo exige que você ame o próximo. Queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer que o amor é o sinal visível de que somos discípulos de Jesus. É a marca. Discípulo que não ama, não é discípulo de Jesus. Não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é alguém que imita o seu mestre. Se o mestre amou, todos nós somos chamados a imitá-lo, porque ele é o nosso mestre. Em quarto e último lugar, Jesus anuncia que Pedro o negará. Após o Senhor, lá no versículo 32, dizer que para onde ele vai, os discípulos não podem ir, então Pedro faz uma pergunta ao Senhor. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí Pedro então faz uma pergunta. Senhor, para onde vais? Onde é que o Senhor vai? Dizem que vai para algum lugar, nós não podemos ir, mas que lugar é esse? Aí o Senhor Jesus responde, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora. Agora vocês não podem me seguir. Mais tarde vocês vão me seguir. Aí Pedro pergunta, Senhor, por que não posso te seguir agora? Pedro só pisa na bola, toda vez que Pedro abre a boca para falar, ele só toma cascudo na orelha. E agora, mais uma vez, ele podia parar aqui. Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Ah, mas é Pedro. Impulsivo. Alguém que fala demais. Como eu e você. Aí ele disse assim, darei a minha vida por ti. Aí Jesus responde, você dará a sua vida por mim? Você vai dar a sua vida por mim? Aí Jesus disse assim, eu asseguro, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você que está dizendo que vai dar a sua vida por mim. Sabe o que vai acontecer? Você vai me negar não uma vez, mas 3 vezes. Quando nós chegarmos no texto em que ocorre a traição de Pedro,
essa negação de Pedro, você vai ver que ele vai crescendo, crescendo, até amaldiçoar o Senhor. E então ele ouve o som do galo. Ele ouve o som do galo. Mas deixa isso para a próxima oportunidade. Mas como eu disse anteriormente, esse capítulo aqui é marcado por bola fora dos discípulos. Bola fora. Nós vimos que Judas traiu, e agora nós encontramos Pedro sendo anunciado como aquele que vai trair o seu Senhor em breve, negando-o 3 vezes. Irmãos, nesse ponto, dentro desse capítulo, é inevitável a comparação de Pedro com Jesus, com Judas, desculpe. É inevitável. Automaticamente, se você ler o capítulo de forma corrida, você vai fazer comparação com os 2 personagens, ou comparações. Quando nós olhamos para a vida de Judas, nós percebemos que ele teve um fim trágico. Você sabe o fim de Judas? Judas teve um fim trágico porque ele permaneceu no seu estágio de obstinação. Judas foi até o fim com o seu pecado. O Senhor Jesus havia dito a ele: vai, faz o que você tem para fazer. Era o momento dele dizer assim: Senhor, me perdoa. Eu me arrependo. Eu combinei de te vender por 30 moedas de prata, mas eu estou arrependido. Judas, naquele cenáculo, teve os pés lavados por Jesus. Naquele cenáculo, Jesus deu comida na boca de Judas. Judas percebeu, viveu ao entorno de Jesus e viu o quanto ele amava. Mas Judas permaneceu obstinado até o fim. Até o fim. Por isso teve um fim trágico. Mas isso aconteceu tão somente porque Judas não era regenerado. Judas não era alguém que havia sido regenerado. Você deve se lembrar das palavras de Jesus lá no versículo 2, onde somos informados que o diabo havia induzido Judas a trair Jesus. Ele vivia debaixo da influência de Satanás. Ele era um ladrão, roubava o dinheiro. No versículo 10, Judas é descrito como o único dos 12 que não está limpo. Você deve se lembrar disso. Jesus diz: todos vocês estão limpos, com exceção de um. Judas Iscariotes. Se você correr lá para o capítulo 17, no versículo 12, Jesus está orando pelos seus discípulos. E ele ora assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Judas, evidentemente, não era um salvo. E a sua obstinação comprovou isso. Por outro lado, nós encontramos Pedro, sujeito impulsivo, alguém que falhou contra o seu Senhor inúmeras vezes. O bola fora, o que mais pisava na bola dos discípulos era Pedro, porque por conta da sua característica impulsiva de falar aquilo que vem na cabeça. Lá no capítulo 16, Jesus diz aos discípulos assim, de Mateus, capítulo 16 de Mateus: eu preciso subir a Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou morrer, e eu vou ressuscitar no 3º dia. Aí Pedro disse assim: nada disso, isso não vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus responde a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Esse é Pedro. Impulsivo como eu e você, que falamos quando não devemos. Falamos mais do que a boca. Somos assim. Você não é melhor que Pedro, não. Eu não sou melhor que Pedro. Ele promete o que não pode cumprir, fala o que não deve. Mas Pedro tinha uma característica fundamental. Ele era uma ovelha de Jesus Cristo, assim como eu e você. Uma ovelha imperfeita, é verdade, mas era uma ovelha. Ele era um homem sujeito a quedas, tombos, igualzinho eu e você. Igualzinho eu e você. Mas sabe qual a diferença de Judas para Pedro? E aqui nós encontramos uma diferença gritante. Pedro, após o galo cantar, após a 3ª negação, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Quando saiu o filme Paixão de Cristo, eu ainda namorava com a Rose, ou seja, o filme é muito velho. Tem uma cena que me chamou muito a atenção, e aquela cena ficou na minha mente. Quando Pedro nega pela 3ª vez. Lembre-se, está acontecendo 2 coisas ao mesmo tempo.
Jesus está sendo arrastado para um julgamento injusto e Pedro está acompanhando a cena. As servas estão ali se aquecendo, Pedro passa, ei, você não é um deles? Oh, você fala como um deles? Na terceira vez, o galo canta. E nessa, Pedro entra em desespero e ele olha, Jesus está olhando para ele. Aí ele entra em desespero. Chora amargamente. Ele experimenta uma tristeza. A tristeza de Pedro é uma tristeza de arrependimento. É uma tristeza para a salvação. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala de uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus que o cristão experimenta. Veja o que Paulo disse. Paulo diz que essa tristeza, que é segundo Deus, ela é uma tristeza que opera arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quando nós olhamos a história de Judas também, nós percebemos que ele também chorou. Ele disse lá para aqueles sacerdotes, entreguei sangue inocente, está aqui o dinheiro. Ele não ficou com dinheiro, jogou no chão. Mas não havia um arrependimento na vida de Judas. Não havia esse arrependimento segundo Deus. Havia uma culpa por ter entregue alguém inocente. E até o ímpio tem isso. Até o ímpio, se entregar a alguém inocente, pode sentir culpa por ter feito algo errado. Com isso, nós conseguimos perceber claramente a diferença entre Judas e Pedro. Judas chorou, Judas se entristeceu, porém, por não ser salvo, experimentou a morte. Pedro, já por outro lado, experimentou a tristeza segundo Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos, foi restaurado por Jesus e, em seguida, mudou as suas atitudes. Pedro, depois disso, não foi mais o mesmo homem. Pedro, mais tarde, segundo a tradição, quando ele foi para a cruz, ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, quero morrer de cabeça para baixo. Morrer numa cruz na posição comum já é terrível. Ora, imagine de cabeça para baixo. Mas esse é o Pedro, que foi até o fim. É o Pedro que disse às autoridades, quando disseram a ele, se você pregar o nome de Jesus, ou a mensagem do caminho, você vai ser preso. Importa obedecer antes a Deus ou aos homens? Ele falou isso para aqueles que mataram Jesus. Veja a coragem, veja a mudança, veja a fé. Então Pedro experimentou essa tristeza segundo Deus. Mudou e mudou para melhor. Nesse ponto, para encerrar, nós aprendemos algumas lições. Eu e você precisamos aprender algumas lições nesse ponto. Em primeiro lugar, nem toda tristeza é segundo Deus. Nem toda tristeza que as pessoas têm é segundo Deus. As pessoas podem experimentar uma espécie de remorso, não um arrependimento. O remorso pode deixar você triste, pode fazer você chorar, mas não é arrependimento. Como eu sei que é um remorso e não um arrependimento? É simples. O remorso não traz mudanças. Você sofre, você sente a dor. Agora o arrependimento não. O arrependimento te empurra para uma mudança. Ou pelo menos você começa a lutar contra aquele erro que você cometeu, ou aquele pecado. Em segundo lugar, como cristãos, nós todos devemos fugir da prepotência de pensar que somos imbatíveis. Nós não somos imbatíveis. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz algo que você conhece muito bem. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Tome cuidado para que não caia. Grandes homens de Deus no passado caíram. Caíram. E você não está imune disso. Se você não tomar cuidado. Se eu não tomar cuidado. Na década de 90, Caio Fábio era o grande homem. Um grande nome. Um dos melhores pregadores, se não o melhor pregador daquela época. Olha onde ele está hoje. Talvez você já ouviu falar do Jim Swaggart, os mais velhos com certeza. Você sabe o que aconteceu e a lista é grande. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. E se você está em pé hoje, se permanece em pé, saiba, é pura graça. Não é porque você é melhor do que os outros.
Não é porque você é melhor que Caio Fábio ou Jimmy Swaggart. Se você está em pé, é pura graça, então vigia, tome cuidado para que você não caia. Nós não somos imbatíveis, eu não sou imbatível. O que nos mantém em pé é a graça de Cristo com uma vigilância constante. Tome cuidado para que não caia. Em terceiro lugar, quando cairmos em tentações, devemos recorrer ao Senhor arrependidos. Pedro teve um encontro com Jesus depois, lá no Mar da Galileia. Depois da ressurreição, e ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Então, quando nós caímos em tentações, o que devemos fazer? Recorrer ao Senhor. Em 1 João 2, do 1 ao 2, João nos diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, ou para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo pecado do mundo. Não peque, mas se você pecar, lembre, se você tem um advogado, recorra a Ele arrependido, e Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar. Quarta lição que aprendemos deste último ponto: após você recorrer ao Senhor, o seu advogado, arrependido, então você precisa agora ajustar suas atitudes ao padrão exigido pela palavra de Deus para você. Se você se arrependeu, se você foi restaurado por Cristo, você precisa ajustar agora a sua vida ao padrão da palavra de Deus. Repito, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado e nunca mais foi a mesma pessoa. Meus irmãos, no nosso texto, nós aprendemos então que o Senhor Jesus fez 4 grandes anúncios. Primeiro, anunciou que chegou a hora do Filho ser glorificado, e essa glória veio através da cruz. Ele anunciou a sua morte, que ele deixaria esse mundo. Ele anunciou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. E ele anunciou que Pedro o negaria por 3 vezes. Esses foram os anúncios presentes no nosso texto. Porém, irmãos, há inúmeros anúncios que eu e você temos que fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo só. Nós temos que anunciar a palavra de Deus às pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Eu quero agora, nessa manhã, levá-los em obediência ao Senhor a fazer um grande anúncio. Nós vamos aqui agora, através da ceia, através desse sacramento, anunciar algo importante. Algo que Paulo ordenou lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. E é isso que nós vamos fazer. O que é que Paulo ordenou? Paulo disse assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, olha aí, nós anunciamos algo. O que nós anunciamos na ceia? A morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios 11, 26, anunciamos então a morte do Senhor. Mas por que nós anunciamos a morte de Jesus, meus irmãos? Por que nós não anunciamos só a ressurreição, que é aquele momento, uau, que é um momento empolgante, onde aparentemente o herói vence? Nós anunciamos a cruz por quê? Porque, como eu disse, ela é a nossa vitória. Nela nós encontramos perdão, nela nós temos esperança. Nós anunciamos a cruz de Jesus porque nela escorreu o sangue do meu e do seu Senhor, o sangue precioso de Jesus. E foi esse sangue que pagou o preço da nossa redenção. Por que nós anunciamos a cruz e faremos isso aqui, mais uma vez? Porque ela mostra a graça. Ela aponta para o amor do Pai. Ela aponta para um caminho preparado para nós. Nós não podemos nos esquecer que é através desse sangue que podemos nos achegar a Deus. E fazemos isso somente pelo sangue. Nós anunciamos o derramar de sangue de Jesus, porque esse sangue é que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos traz restauração. E é esse sangue que nos torna brancos como a neve e que nos torna amigo de Deus. Esse é o sangue que tornou eu e você livre. Por isso somos livres. Por isso, o sangue de Jesus é suficiente para a nossa salvação.
Por isso afirmamos que nós não precisamos de mais nada, nada além do sangue de Jesus, o nosso Senhor.